Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Questionador Bíblico. Sejam muito bem-vindos. Desde já quero agradecer aí aos mais de 120 inscritos aqui no meu canal e peço aí que, se você não se inscreveu, se inscreva para dar essa força, dessa moral. Você que está assistindo esse vídeo agora, curta o vídeo, comente algo a respeito, tá bom? Faça essas 3 tarefinhas básicas, gratuitas, e vai ajudar muito, principalmente você que é um questionador e quer que outras pessoas saibam da verdade, descobrindo a mentira da religião, como a religião ela enganou e engana as pessoas até hoje, tá bom? E muito obrigado caso você faça essas 3 coisas: se inscrever, curtir e comentar algo, tá bom? Vamos lá. Quem nunca ouviu, quem esteve lá ou está lá ainda dentro da Igreja Universal do Reino do Edir Macedo, do imperialista, do que manda e desmanda lá dentro, e que se ele errar, não tem ninguém que o tire, se ele pecar, não tem ninguém que o tire, e dizem até que já pegou algumas novinhas aí também. Pois bem, quem nunca ouviu a promessa vinda dele, do Edir Macedo, mentiroso, contumaz, ganancioso, ambicioso, megalomaníaco, um sujeito, como é que eu posso falar, mercenário, que usa a Bíblia para enriquecimento, assim como todos os outros, todos que carregam título de pastor, tem um CNPJ, não é uma igreja, é um CNPJ, está lá, registrado, onde é isenta de imposto, não paga imposto de tudo que entra, tem algumas regalias. Então esses caras enriqueceram, Silas Malafaia, o Chapeludo lá, o Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Agenor Duque e tantos outros que vão saindo, né? Porque a Universal, assim como tantas outras e muitas outras saíram, né, da Universal, essa semente, essa erva daninha, e foram assim abrindo os seus templinhos, tá? Então, quem nunca ouviu, você que é obreiro, pastor, ou membro da Universal, ou que já saiu desse inferno, a promessa de Edir Macedo em dizer que todo aquele que ajudasse no Templo de Salomão ficaria rico. Você já ouviu essa promessa? Que inclusive na época, eu empolgado, estava lá de pastor na cidade aqui do Maranhão, em Paraibano, e fiz até uma maquete, e talvez num outro vídeo, que eu não tenho ele agora aqui neste celular que eu estou gravando, eu fiz uma maquete do Templo de Salomão, isso tudo para motivar as pessoas a doarem. Quase 1 metro, uma maquete que eu fiz de isopor do Templo de Salomão. E aí, como eu disse, né, tudo para poder enganjar as pessoas, emocionar, tocar as pessoas, e a gente sendo esse pombo correio do Edir Macedo, os obreiros, né, os grupos ali da igreja, para poder doar. Então teve gente que doou relógio de ouro, doou as coisas ali para a igreja, anéis, brincos, enfim, quem tinha alguns pertences de ouro. Então a promessa era quem ajudasse, quem contribuísse, isso era todo mês tinha um envelope especial para dar e ajudar na construção do Templo de Salomão. Templo esse que foi um absurdo, com lavagem de dinheiro, com compra de terrenos em volta sob suspeita, alvará sob suspeita, enfim, uma construção que passou aos olhos dos administradores ali da cidade de São Paulo na base do dinheiro. Estou supondo, tá? Não estou afirmando nada. Mas o fato é que eu quero trazer e perguntar para você que é um membro, comenta aí,
Você que está hoje ainda na Universal, você que é obreiro, que é pastor, que é do grupo jovem daquela época, você ficou rico? Se você disser que ficou e comentar aí, eu vou dizer que foi por conta do seu trabalho, não por conta de um Deus que foi lá e te prosperou. Por quê? Porque se foi você um dos contemplados a ficar rico, milionário, como Edir Macedo dizia, quem ajudar no templo vai ficar rico, eu não fiquei. Parentes e familiares meus não ficaram ricos, que doaram, que deram. Pessoas aonde eu estive nessa igreja pastoreando não ficaram ricos. E aí? Aí um ou outro que ficou, porque esse foi mais fiel, conversa, papo furado. O fato é que Edir Macedo conseguiu construir o templo, ganhou visibilidade, ganhou turistas e com isso ele até hoje ganha, não só com pessoas que vão lá frequentar, assistir às reuniões, deixar seu dízimo, suas ofertas, como ganha com tour. Fazendo tour pelo templo, compra-se o ingresso, fazem caravanas de obreiros de outros estados, outras cidades e vão lá e pagam o ingressozinho para poder fazer um tour ali no Templo de Salomão. Então virou ponto turístico e todo ponto turístico tende a arrecadar por taxas a entrar no ambiente turístico. Então você não ficou rico, eu não fiquei rico, ninguém ficou rico. Foi usado como uma arma de manipulação e manobra, porque quem fez o templo, construiu, foi Salomão. Já era rico e sei lá se foi ele, porque a Bíblia mente em muita coisa, se contradiz. E uma delas é o que Jesus disse para Nicodemos, e alguns dizem, mas isso não está dentro de um contexto, que ele disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, mas ele ainda não tinha subido, ele tinha descido primeiro. Aí a Bíblia e outros livros do Antigo Testamento fala que Enoque foi assunto ao céu, ou seja, subiu, foi ao céu, foi elevado, arrebatado. O Elias maluco foi arrebatado numa carruagem de fogo. E aí, não foi elevado ao céu, não subiu ao céu? Mas Jesus disse que ninguém subiu. Peraí, subiu ou não subiu? Ou porque ele está falando apenas ali naquele período que ele está vivendo com Nicodemos ali, pregando para Nicodemos, quem não nascer de novo e tal, não pode ver. Aí muitos vão dizer que dentro daquele contexto, dentro daquele tempo ali, ninguém subiu. Mas ninguém que subiu, ele está se referindo também a um passado, em dizer que ninguém, nem no passado, nem agora. Então observe para a palavra ninguém subiu, que está num passado presente. Ninguém subiu. Enfim, eu não sou professor de português, mas tente aí raciocinar um pouco. Então, quem foi que ganhou com essas mentiras? O Edir Macedo usando a Bíblia, que já mente. A Bíblia mente, cara. Seus escritores, quem criou, manipulou ali, fez esse livro, já com uma intenção de que aquilo iria controlar as pessoas por conta da religião. Os deuses vieram se modernizando, era o Deus Sol. Algumas etnias, alguns povos adoravam algo daquilo que eles viam e acreditavam que se moviam, como o Sol que se movia. Então, por anos, as pessoas observavam aquele Sol, a Lua, os astros, observavam a natureza que se movia, mudava de lugar. Então as pessoas tinham aquilo como um Deus, como algo que as movia, dependia do local onde elas moravam. Então aí foram criando, né, modernizando os deuses, adaptando este Deus da religião a cada pessoa, porque cada igreja, veja, cada denominação evangélica, o espiritismo, as religiões afro, né, que é o candomblé, enfim, essas religiões, qual outra? A católica. Então, cada uma delas
adaptou um Deus àqueles seguidores, ou adaptaram os seguidores àquele Deus que eles criaram, porque cada igreja, cada religião tem um método disciplinar, tem um segmento religioso para as pessoas seguirem ali, e a do outro está errada, a do outro não é certa, ou seja, tudo para amarrar as pessoas ali na sua, para dizer que a sua é a correta, que aquela ali que está fazendo, mas é o mesmo Deus, como muitos dizem, não, olha, só há um Deus, só existe um Deus, um Senhor, mas e por que todas entre si não se concordam e pregam diferente, a não ser uma concordância que há, que é isso aqui, ó, o dinheiro, o money, né? Deus, Mamon. Então nisso aqui eles se concordam, todos eles estão em acordo, porque todas as denominações diferentes umas das outras, as igrejas que têm um nome que for, as religiões, elas vivem disso aqui, de doação, né? Doação, que não é, eles vivem disso aqui, todas elas, católica, evangélica, enfim, as pessoas dão dinheiro lá, os dízimos, as ofertas, mas na minha igreja não exige, na minha igreja não cobra isso, mas você dá. Elas vivem disso para enriquecer suas lideranças. Então o Edir Macedo, com essa expertise de que iria prosperar, quem ajudar, aí pegava um testemunho de pessoas que já estavam há anos antes da construção do templo, para dar testemunho, e diziam que aquelas pessoas, quando começou a ajudar no templo de Salomão, a dar oferta, estavam prosperando, mas eram pessoas, empresários, que já estavam lá há anos, sem falar nos milhares de testemunhos manipulados, mentirosos, armados, para enganar os trouxas. É isso aí. Valeu, um forte abraço, obrigado por você ter chegado até aqui. Peço novamente, se inscreva aqui no meu canal para dar essa força, curta o vídeo e comente algo a respeito, e até o próximo. Fui!